Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da cibersegurança na era digital. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e hoje eu tenho comigo como anfitrião desse episódio o professor Sérgio Cardoso. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, professora Maria Raquel. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, participar do EduCast. E vamos falar de um assunto que está bem quente, né? Com certeza. Quem é o nosso convidado de hoje é o Rafael Machado. Seja muito bem-vindo, Rafael, que é o sócio fundador da Claves, né, Rafael? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema que realmente está bem quente, né? Acho que vai ser uma oportunidade de trocar bastante ideia, sim, professores. Se Deus quiser, vamos falar bastante coisa interessante aí para o pessoal conseguir saber como é que está o mundo atualmente na parte de cibersegurança, né? Como se comportar, Como se comportar, o que está acontecendo, né, os cuidados e por aí vai. Mas não vamos falar muito, não. Vamos deixar... Sem spoiler. Sem spoiler. Tá ótimo. Então, assim, fica super à vontade, né? Vocês dois, eu tô aqui, assim, para mediar um pouco, mas acho que esse bate-papo vai ser muito rico, muito agregador. Eu acho que o Cardoso e o Rafael têm muito aqui para passar aqui para os nossos alunos, né? Maravilha. Bom, Rafael, assim, vamos começar o nosso bate-papo, né? Uma conversa bem descontraída. Estamos aqui na mesa do bar, né? E para tratar um pouquinho sobre a parte de ameaças cibernéticas, segurança cibernética, que obviamente ao longo dos anos tem sido sempre uma preocupação, a gente sempre muito ouve, né? Falar sobre ataques, invasões, né? E vários problemas. Mas assim, atualmente, né? O que tem aí de novidade nessa área de cibersegurança? O que está acontecendo de ameaças, né? Tem uma coisa nova que tenha surgido, que assim, que a gente não está tão acostumado, que a gente vê muito ouve assim, o cara invadiu alguma coisa, né? Mas o que tem aí de novidade? Não, legal. Eu diria que a grande novidade que aconteceu nos últimos anos, tá, e possivelmente impactado pela mudança, talvez, do formato de trabalho, né, e obviamente isso é uma decorrência aí da pandemia, do home office, mas também da proliferação, né, da ubiquidade das tecnologias no nosso dia a dia, é que o ataque cibernético, né, ele acabou se tornando um modelo de negócio. Assim. Obviamente o ataque é um crime, né, mas ele, do ponto de vista do atacante, ele é uma oportunidade para ele auferir lucro, né, para ele receber um recurso a partir daquele ataque. Isso se tornou, nos últimos anos, cada vez mais viável financeiramente, cada vez mais interessante financeiramente para os atacantes, porque ao mesmo tempo que você tem um aumento muito grande do número de usuários, então, portanto, potenciais alvos, né? Você tem um aumento da dependência desses usuários em relação à tecnologia e, obviamente, do impacto do ponto de vista financeiro, e um acesso cada vez mais fácil às ferramentas de ataque, tá? Então, você tem uma equação aí de potencial de ganhos financeiros, uma quantidade grande de usuários, um acesso fácil às ferramentas de ataque. Fácil no sentido de que, se você pensar nos anos 80, anos 90, para você fazer um ataque, você tinha que entender muito. Hoje em dia, na verdade, você montar um grupo cibercriminoso, né, é muito mais a questão de você entender quem são as suas vítimas, os seus alvos, captar as pessoas que vão realizar esses ataques, do que propriamente entender profundamente de tecnologia, tá? E aí isso acaba sendo uma mudança de paradigma, né? Quer dizer, você começa a ter a possibilidade, a percepção de que, na verdade, todo mundo é um potencial alvo, toda pessoa física é um potencial alvo, toda empresa é um potencial alvo, tá? Para além das questões de tecnologia que estão sempre mudando, tá? Que é outra, que a gente pode falar mais ao longo do bate-papo. E assim, você falando disso aí já me trouxe várias coisas aqui na minha cabeça, né? E realmente é uma coisa até que eu quando ministro aula sobre isso, até eu comento, né? Porque, vamos dizer, o pessoal costuma falar de antigamente, que ela era romântica, né? Dos cyberataques, você tinha Kevin Mitnick, né? E tudo mais, eram os caras que realmente, né, eles trabalhavam avançados na tecnologia. Tanto que tem aqui uma discussão da palavra hacker, né? Da definição e tudo mais. E hoje realmente não é tão necessário tanto conhecimento. Você precisa mais ter acesso às ferramentas. E eu até brinco, né? Às vezes o cara faz alguma brincadeira dessa, a mamãe fica orgulhosa, meu filho, caramba, olha o que meu filho faz, né? Porque na realidade ele não está nem tanto conhecimento, mas ele tem a ferramenta, ele sabe usar a ferramenta, mas arrisco a dizer que ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está querendo, como você falou, está querendo obter lucro, né? Mas saber o que ele está fazendo,
Exato, é por aí. E é esse cenário que acaba se tornando talvez uma quebra de paradigma, onde inclusive até o perfil do atacante, ele hoje, o atacante relevante para a maioria dos modelos de ataque é aquele atacante que está buscando lucro, né? Enquanto você teve fases no passado em que você tinha atacantes com motivações políticas ou questões ali voltadas para guerra cibernética, ciberespionagem. Hoje, por conta dessa realidade da facilidade de uso das ferramentas de ataque, digamos assim, né? O grande modelo de ataque com o qual a maioria das pessoas e das empresas tem que se preocupar é o modelo de ataque financeiro, né? O cara quer obter lucro de alguma forma, né? Fazer um scan ali, um golpe para que você possa... Hoje eu recebo diariamente, né, ligações de compras falsas, alguma coisa desse tipo ali, você simulando centrais telefônicas para você cair no golpe e transferir dinheiro, né? Exato. Bom, em relação a isso, como é que a gente consegue se proteger? Sim, de forma geral, essa mudança, né, de paradigmas, vamos colocar dessa forma, né, do tipo de ataque, né? A gente talvez aumentou o número de atacantes, né, vamos dizer assim, só que esses atacantes diminuíram de nível de conhecimento, né, comparado ao passado, que tinha menos atacantes com mais conhecimento. Então, obviamente que mudou o perfil. E isso para quem está do lado de cá, nós, as empresas, isso se tornou um desafio para poder se proteger. Como é que a gente consegue se proteger dessas ameaças? Não, legal. É uma boa pergunta. Até porque a resposta, ela talvez não seja tão simples, né? É óbvio que eu podia dizer assim, 50 mil controles tecnológicos que você poderia implantar para ficar 100% protegido, mas muitas vezes é inviável do ponto de vista financeiro ou prático você implantar todos os controles possíveis, existentes e imaginários, né? Então, vou começar com uma espécie de uma mentalidade, né? Um mindset que a gente usa muito, inclusive no meu trabalho de dia a dia de consultoria, que é tentar entender ali. Isso, obviamente, a gente aplica muito para a empresa, mas vale para o indivíduo também, que é primeiro você entender qual é o seu risco, assim, qual é o seu potencial de perda se você sofrer um ataque e o quão exposto você está. Quer dizer, a gente olha muito do ponto de vista de uma empresa, né, do tipo, essa empresa aqui, ela é completamente dependente de sistemas de informação. Se os sistemas dela pararem, ela para de faturar, ela para de transportar uma mercadoria. Não, é uma empresa que tem uma presença na internet, mas ela não é tão dependente dessa tecnologia. E aí, estendendo até esse raciocínio, né, essa mentalidade para a pessoa física, você também fazer uma espécie de uma análise, o quanto eu posso sofrer em termos de perdas financeiras ou não, né? Sei lá, perder as fotos da sua história inteira. Se perder a foto do casamento, a esposa pode brigar, né? É algo valiosíssimo, né? Então, assim, o quanto eu estou exposto e, obviamente, a partir desse grau de exposição e desse potencial de perda, você começar a tentar entender quais são os controles que você pode implantar. A coisa positiva é que você tem um conjunto muito básico e quando eu estou falando de controle, são ações que você toma, ferramentas que você aplica para te proteger. Preventivas, né? Isso pode ser uma tecnologia, isso pode ser no caso de uma empresa, um processo, isso pode ser um conhecimento, um treinamento, tá? Mas estou chamando isso tudo de controle, que é o que a literatura acaba usando, tá? Uhum. E aí o que eu estava dizendo, então, é que um conjunto muito básico de controles acaba te protegendo da maioria da grande maioria dos ataques e dos atacantes, porque ainda assim a maioria dos atacantes está buscando alvos fáceis. Então, se você executa aquele conjunto de ações que o pessoal tem chamado de higiene cibernética, tá? Higiene por quê? Porque higiene são aquelas coisas que você não tem como não fazer, né? Você não pode não escovar os dentes, você não pode não lavar as mãos em determinados momentos. Você não deveria ter, né? Uma senha trivial de uma aplicação, de um sistema crítico para você, né? Então, existe um conjunto de controles, eu falei aqui da senha, tá? Mas de manter atualizadas as aplicações que você usa. Eu estou falando de senha hoje em dia, o padrão, inclusive, é aquele fator adicional de autenticação, né? Sempre que possível usar um celular, uma biometria como fator adicional. Então, tem um conjunto se você pesquisar na internet, né? Pesquisa na internet ciberhigiene, né? Vai vir esse conjunto de boas práticas que vai atender tanto ao indivíduo,
na maioria das vezes, quanto a maioria das empresas, tá? E aí empresas que são muito, a gente chama de enterprise, né, que são muito mais complexas, e dentro das quais um atacante pode ter talvez um ganho maior, isso talvez valha para uma pessoa muito rica, nesse caso talvez o atacante esteja mais motivado a um ataque mais sofisticado e os controles têm que ser mais cuidadosos. Né? Até mesmo que tem, né, as APTs, né, aquelas, exatamente. São, né, equipes que realmente vão estar objetivando você invadir alguma empresa, né? E até em cima desse aspecto, eu vou fazer aqui uma junção, né? Eu sempre costumei dizer que nós sempre somos alvo, desde sempre. Tá? Mas que às vezes, potenciais alvos. Muitas vezes, né, você vê as pessoas falando, vão querer me atacar, né, né, vão querer atacar a empresa, vão querer atacar não sei o quê. O que vão conseguir comigo? Às vezes vão te atacar até mesmo para você se tornar, né, um robozinho ali, um bot dentro de uma botnet, de uma rede de ataque. Né? Às vezes, né, só isso já ajuda o cara. Mas, assim, a gente pensando aí no cenário pós-pandemia, né, onde a gente passou numa mudança de cenário, em que as pessoas passaram a trabalhar muito mais de forma remota, né? Na realidade, agora, a pessoa ela não é só alvo como pessoa física, mas na realidade ela pode ser uma porta para que o cara possa entrar na empresa da pessoa, né? Então, eu acho que deve ser uma grande preocupação isso, né? Sim. Essa foi uma das mudanças muito relevantes no pós-pandemia, exatamente isso que historicamente chamava ali de perímetro de rede, perímetro de segurança. Era restrito à empresa, né? A origem da segurança da informação, inclusive, na origem, o pessoal de segurança vinha muito da área de infraestrutura, né? Porque cuidar da segurança, na verdade, era você proteger os seus perímetros, né? Era aquela coisa do firewall bem configurado, o cuidado com acesso às redes. Então, isso já foi, ao longo do tempo, perdendo um pouco a força, o conceito do perímetro, mesmo no pré-pandemia, por conta do fato de que o sujeito já usava o celular dentro do ambiente de trabalho, e aquilo ali já é uma porta de acesso à internet. Se ele conecta a rede interna, você já bypassou aquele perímetro, né? Dispositivos móveis, como o pendrive. Então, esse modelo já começou a ser mais, assim, questionado, né? Não ser, digamos assim, o que resolve tudo, né? Já no pré-pandemia. Pós-pandemia, então você, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, você foi obrigado a acabar com esse modelo, onde todo mundo estava dentro de um ambiente minimamente protegido. Controlado. E cada um foi para suas casas trabalhar remotamente. Em ambientes não controlados. Em ambientes não controlados, em dispositivos não controlados, tá? Essa questão é super importante, né? O dispositivo do indivíduo, na verdade a gente chama de endpoint, né? Aquela ponta ali onde o indivíduo está trabalhando. Acaba sendo um elemento muito importante de acesso inicial para o atacante, né? Seja por uma fragilidade daquele software desatualizado do sistema operacional, por exemplo, seja pelo uso que o usuário está dando naquele computador, quando, por exemplo, ele clica lá naquele link, né, malicioso, quando ele roda aquele programa não autorizado. Então, e esse endpoint, inclusive, agora ele saiu do ambiente corporativo e está na casa do indivíduo, muitas vezes no computador pessoal dele, aí sem controle nenhum, né? Sem controle nenhum. Então... Porque, às vezes, se a empresa fornece o computador, né, ela pode até colocar algumas medidas de senha, de não instalar aplicativos e protege um pouco mais. Mas muitas das vezes o cara usa o próprio computador, né? Exato. Tipo, às vezes com software não legalizado, que baixou sabe lá de onde. E esse, assim, hoje, para esse modelo pós-pandemia, onde muitas vezes o modelo de muita empresa surgiu e se sustentou e hoje opera assim, né? Onde você tem o predominante da força de trabalho está trabalhando em casa, e acessando sistemas remotamente, né? Um dos elementos centrais de proteção é realmente você olhar para aquele computador, né? Para aquela máquina de acesso e controlar. Idealmente tem que ser uma máquina provida pela empresa, né? E com todos esses controles. Controle de versão, monitoramento de vulnerabilidades, né? Fragilidades que vão surgindo, identificação de software não autorizado, ou de software obrigatório que não esteja instalado. Então, esse é um daqueles controles que eu comentei que está mais associado, obviamente, a empresas, né? Mas é um controle daqueles mais básicos de empresa, né? Você conhecer os ativos, né, os equipamentos que estão acessando o seu ambiente e controlar, né? Conhecer no sentido de
que está instalado ali, quais são as versões, quais são as potenciais vulnerabilidades, quem está acessando, padrões até de uso, né? Pô, o cara está usando esse equipamento, esse sistema num horário que é incompatível, né? E entra mais na coisa do monitoramento. E até mesmo assim, a gente está falando muito do endpoint, né? Endpoint é esse meu computador aqui, né? Esse que eu estou utilizando. O próprio celular, né? Que hoje em dia muita gente só vai trabalhar no celular. Mas assim, até como você falou, e obviamente, né? O ideal é que o computador seja provido pela empresa para poder ter os controles, as ferramentas necessárias de monitoramento, de segurança. Mas talvez até seja interessante ter uma outra rede, né? Porque, imagina, eu tenho a minha internet que eu estou usando com o meu controle aqui. Né? Mas se de repente alguém invade ali a minha rede caseira de casa, que está meu filho jogando com um monte de coisa aberta, um monte de coisa, pode aumentar um pouquinho o risco. Sim. Talvez uma rede segregada ali. Exatamente. Segregação de rede ainda é uma providência importante. Caminho, né? Ainda é, se você olhar qualquer arcabouço normativo de controles, né? Quer dizer, aqueles padrões que dizem o que eu tenho que fazer. Segmentação de rede, né? Segregação de rede ainda é um controle super importante e a ser considerado, inclusive separando ali níveis de criticidade, né? Quais são os sistemas que estão em um determinado segmento, talvez menos críticos, outros mais críticos, onde você tem um controle mais estrito de acesso. Então, sim. Isso. Ô, Rafael, deixa eu aproveitar aqui que a gente está falando muito, assim, a gente está tentando trazer, né, sob a perspectiva tanto do indivíduo, né, quanto das empresas, né? Então, a gente tem duas dimensões aí, eu acho bacana a gente trazer mesmo esses dois recortes. E aí, sob o ponto de vista do indivíduo, né, que é o que a gente está falando até, né, do mundo do trabalho, que é, né, os indivíduos estão trabalhando de forma remota, usando seus recursos. A gente tem uma lógica aí de, assim, é uma minoria, mas ainda existe uma parcela da população que se recusa, né, a ingressar nesse mundo digital, né, a efetuar operações pela internet, preferem ainda fazer as coisas mais manuais, prefiro fisicamente, enfim, banco, agência bancária, não faço nada pelo aplicativo do banco, justamente por esse receio, né? Não confiar, né? Que essa história da confiança, usando a lógica do só morre afogado quem sabe nadar, né? Se eu não acessar, eu não corro o risco de ter ali uma invasão, enfim. Então, não conseguimos mais voltar, né? A gente está na era digital, então acho que vale também a gente dizer que a gente precisa usar vários recursos e podemos ter várias ações individuais para minimizar essa chance, né? Mas a gente precisa avançar sobre isso, né? E acreditar, né? Porque a gente tem ela ao nosso favor, né? Esses recursos também, toda essa tecnologia, né? Sim. Sim, eu concordo. É inevitável, né? O grau o nível de ganho que você tem de qualidades, qualidade de vida, de eficiência, de produtividade, não é razoável você assumir. O que existe hoje é residual, eu diria, né? De quem ainda evita utilizar, né? Mas quem está nascendo aí nessa galera que nasce agora já não. Então é uma coisa residual. Já nasce sabendo São como é que gerações tá anteriores que ali a tela do celular e tal. Né? Já faz na televisão. Já vai na televisão fazendo, quando vê minha filha lá, quando uma vez foi assistir televisão mesmo, não era serviço de streaming, né, que apareceu o comercial, deu problema, né, que não está acostumado com isso, né. Mas assim, até colocando, eu acho que é difícil hoje a gente, pouquíssimas pessoas que a gente hoje em dia, vamos dizer assim, que a gente conhece que não usa celular, então é difícil até de você não ter, né, o celular, porque muitas vezes você precisa dele para poder validar, como a autenticação de 2 fatores, que você manda um SMS para o teu celular, né, e tudo mais, mas assim, eu vou falar até por uma experiência, né, em cima do que você falou, né, quando minha mãe ainda viva, né, ela sempre ficava com medo, né, mas Sérgio, você está usando esse negócio, tem uns hackers que vão invadir o seu celular, que vai acontecer alguma coisa, não usa para acessar minha conta, pelo amor de Deus. E eu falava com ela, assim, tudo bem, a gente tem, risco existe, mas eu vou falar em relação até ao que aconteceu com minha mãe, não usando isso, ela foi no banco, tá? E no banco ela sofreu um ataque de saidinha de banco. São outros Veio 2 caras de moto para roubar, erraram, atropelaram, ela foi ter traumatismo craniano. Aí eu pergunto, e aí? Será que não valia mais a pena ter feito pelo celular? Né? Então é esse negócio, né? Então, a gente fica tentando fugir, mas na realidade você ir ao banco,
né? Para fazer alguma transação, você também tem risco. Você não vai ter o risco do cara invadir o seu celular, o seu computador, mas você vai ter o risco do cara estar na saída do banco para te assaltar, ele ficar monitorando e ver você. Então, o risco vai existir. Na realidade, você tem que saber o seguinte, você tem que nem você falou, né? Uma das coisas que você vai ter que fazer é o seguinte, né? Mapear quais são os riscos que eu tenho e quais eu estou disposto a correr. Eu, particularmente, prefiro que invada meu celular do que eu ser atropelado, né? Ou ser baleado ou alguma coisa numa saída de um assalto, né, físico, né? Eu acho que a vida vale mais do que qualquer coisa, né? Sim. Tá? Concordo. E assim, até só eu queria voltar um pouquinho em cima, só para até poder clarear, né, um pouquinho a ideia, porque a gente tem aqui na nossa audiência, tem gente que é um pouquinho da área, tem gente que pode ser fora da área, e você fala muito em controle que você já deu uma explicação, mas na realidade até existe um conjunto de normas, tá? Da ABNT, que é um órgão nosso de padronização, que trata isso, que é a família 27.000, né? Então, dá para dar só uma... Não, legal. Então, de fato, existe a série 27.000, né? Mas como é que funciona, né, no final das contas? Tem uma área da segurança que tem ganhado até bastante importância, né, ao longo do tempo, né? Que o pessoal usa a sigla GRC, que junta 3 conceitos que são muito caros ali para a segurança, que são governança, riscos e conformidade, tá? E na essência, o problema o objetivo é esse. Olha, eu quero entender meus riscos e construir um sistema de governança que enderece esses riscos, tá? Para eu minimizar minhas perdas com custos aceitáveis. E aí, onde é que entra a conformidade ou compliance, né? Que é o nome em inglês. Para a maioria dos casos, você tem uma série ali de boas práticas, né, de melhores práticas, que vão atender e que já se demonstrou atender a maioria dos tipos de empresa, setores, aplicações. E existem normas ou padrões ou regulamentos, muitas vezes, né, até endossados por governos, né, que enumeram, organizam essas boas práticas ou, como eu estava usando anteriormente, esses controles, tá? Existe a série 27.000, que tem aí a norma mais conhecida, que é a 27.001, que é uma norma que foi construída pela ISO, na verdade, organismo internacional. ISO e IEC, né? São 2 organismos que têm um comitê conjunto que trabalham nessa parte de tecnologia da informação, e que a ABNT internaliza, né? Como ela faz com as normas da ISO. É uma norma, essa 27.001, que é mais relevante, que trata de sistemas de gestão de segurança da informação, ou seja, como é que uma empresa, dentro do seu sistema de gestão, cria processos, procedimentos que vão minimizar os riscos cibernéticos, né? Mas existem várias outras normas, padrões, às vezes o pessoal usa a expressão framework de segurança, né? Isso. Que são mais ou menos adequados ao determinado tipo de objetivo que você tem. Por exemplo, a 27.001 ela é muito legal quando você precisa demonstrar para terceiros que você tem um nível de segurança. Agora eu tô falando bem para empresa, tá? Quer dizer, você não vai implantar 27.001... Em casa, né? Em casa. Quer dizer, se quiser. Não, mas se você complicado, quiser, né? Mas empresa... Mais uma coisa legal das normas da ISO, tá? Das que são sistemas de gestão da ISO, né? Que você consegue contratar uma empresa para certificar, demonstrar para terceiros que você tem aquelas boas práticas, tá? Então ela vai fazer uma auditoria do seu sistema de gestão, vai entrar na sua empresa, ver seus documentos, seus processos, suas práticas, entrevistar as pessoas, vai dizer, realmente a empresa tal, ela está conforme as prerrogativas da conformidade, né? Vai dizer que está dentro... E aí dá uma chancela, que às vezes, dependendo até para participar de alguma concorrência, alguma licitação, eles vão exigir que você tenha essa certificação. Tem setores que são extremamente auditados por conta da demanda. Hoje em dia, um problema muito sério é o risco que o teu fornecedor traz. Então, se eu contrato, se tem uma empresa que contrata um fornecedor para um serviço, seja prover um acesso a uma aplicação, seja prover até um outro tipo de serviço onde pessoas... Por exemplo, com computação em nuvem, né? O cara acaba contratando uma nuvem. Exato. E aí você tem essa boa prática de auditar clientes, né? E alguns setores são muito auditados, tipo o setor financeiro. Então, é muito vantajoso para um cara do setor financeiro, uma empresa, né, do setor financeiro, fazer uma auditoria dessa, pegar aquele certificado e toda vez que ele for auditado, ao invés de ter que responder questionário, ser auditado por cada um dos clientes dele, olha, eu tenho aqui um certificado.
Mas existem outros padrões com perfis diferentes, tá? Então, eu posso até citar alguns aqui. Um que a gente usa muito, porque ele tem uma característica de ser muito aplicado, é um chamado syscontrols. Então, ele tem uma lista ali bem objetiva de controle de segurança, que são, obviamente, tem até processo, mas tem muito controle que é bem prático ali, bem descrito, do tipo, você tem que conhecer os teus ativos, tem inventário de hardware, inventário de software, perímetro de rede, proteção de endpoint, proteção de aplicações. Então, assim, é quase como um checklist que é fácil de uma empresa bem passo a passo, num nível inicial de maturidade seguir. A gente usa muito com os clientes em nível inicial de maturidade. Tem outros controles, outras normas que se aplicam bem isso é um tema super quente, tá? A gente chama de infraestruturas críticas, sim, que são empresas, organizações cuja atuação impacta, né, no bem-estar da sociedade, né? Ela provê um serviço crítico para o bem-estar da sociedade. A gente está falando de setor elétrico. Setor elétrico, Itaipu, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, até tem pesquisa que está simulando os ambientes de Itaipu com os softwares utilizados, porque se você faz um ataque a uma infraestrutura dessa, você vai causar um dano significativo. Até assim, voltando, né? Isso já aconteceu, né? Porque lá me fugiu o nome, na Estônia, né? Lá em 2007, teve um ataque generalizado que parou até os bancos de funcionar durante uns 4 dias. Na Estônia você teve a Estônia é um dos países mais digitalizados do mundo, né? O pessoal, muita gente pode não conhecer, não saber, mas isso foi, se me fala a memória, em 2007. Foi nessa época. Foi nessa volta de 2007 que teve um ataque, um país pequeno, mas extremamente digitalizado, e eles fizeram um ataque que paralisou tudo. Não, e na parte elétrica, inclusive, a Ucrânia ela já era usada de laboratório, né? Especificamente na parte de ataques à infraestrutura elétrica. Então, ela sofreu alguns blackouts pré-guerra, né? Uhum. Que se sabe, esse mundo de guerra cibernética, nunca as coisas são totalmente aceitas, né, por quem fez o ataque. Mas tu não sabe que foram ataques. Isso. Quem é o agente. Quem é o agente que vai fazer, mas são várias coisas que você vai fazendo ali. São pré-ataques reais, vamos dizer assim, que quando a gente fala de guerra, da guerra tradicional, mas na realidade são coisas que você faz na parte do espaço cibernético, tentando já minar alguma coisa, né, já preparar ali o terreno para você fazer alguma coisa, né? Pois é. E aí eu abri um mega parênteses já para falar do que era infraestrutura crítica. Eu não comentei que o NIST ele tem um padrão que é o Cyber Security Framework, que ele é bem interessante para esse tipo de organização. Quer dizer, quando a gente pega organizações desse tipo, a gente acaba recomendando, vamos tentar montar um profile do NIST Framework, porque pode ser interessante. As regulações internacionais dessas áreas de infraestrutura crítica, eu falei do elétrico, mas tem transporte, setor marítimo, nuclear, saúde, segurança pública. Então, tudo isso aí. Tudo está interligado, muito frequentemente eles apontam para o framework do NIST. Então, só uma coisa, NIST, que muita gente não conhece, né? NIST é um órgão americano, né, que é relacionado com a área de segurança, né? Que provê normas, né, e tudo mais. E framework seria justamente um conjunto ali de normas, de padrões que a pessoa deve seguir para poder proteger aquele ambiente, né? Isso, exatamente. Rafael, assim, a gente está falando aqui coisas, até falando um pouquinho de passado, quando a gente puxei aqui a Estônia, a gente falou da coisas antigas, mas estamos falando muito do cenário atual. E falando do cenário atual, uma coisa que está muito em voga, tudo quanto é coisa que a gente vai falar, o pessoal fala da tal da IA, inteligência artificial. E aí? Como é que a IA ela entra nesse espaço aí da cibersegurança, né? Como é que ela pode... Porque, assim, quase tudo, né? Dá para você usar para o bem e para o mal, né? E ela também vai ser a mesma coisa, ela está dos dois lados aí. Como é que a gente pode ver a IA com isso aí? Deixa eu só aproveitar o gancho, porque acho que outro dia eu estava lendo um conteúdo, né? E eu vi que tem mecanismos também para que o usuário da Alexa, né? Que a Alexa parece que ela vai retendo todas as informações ali. Tem uma forma de você, na configuração, você não permitir que aquelas informações vão sendo registradas, porque fica a tua voz, a voz das pessoas que utilizam aquela Alexa, enfim, na sua residência, né? E aí, enfim... Alexa e outros, né? Não, eu estou dando um exemplo aqui aproveitando o contexto da IA, né? Tá, acho que são duas coisas relacionadas. Acho que um comentário, né, em relação que acho que esse é mais fácil, mais rápido de comentar, né? Em relação a esses... gadgets, sei lá, equipamentos que a gente compra e tem na nossa casa, e obviamente como a
a tecnologia embarcada ficou muito barata, é muito frequente que você tenha essa possibilidade de você ter muita inteligência, comunicação e processamento de dados e coleta de dados, não só numa Alexa, né, que é um dispositivo claramente projetado para essa finalidade, mas outros dispositivos que às vezes você nem imagina tem esse potencial de coletar dados, tá? Isso é um baita de um desafio, né? Porque quem é que controla, né? Produtos de consumo, de uma forma geral, né? Quem é que controla os aspectos de proteção da sua segurança, da sua privacidade, quando você está falando de produto de consumo, né? O próprio NIST, que a gente falou agora há pouco, tinha um projeto, tem um tempo que eu não acompanho esse projeto, mas eu lembrei dele agora, você falando, que ele chamava de Security Labeling, alguma coisa no sentido de criar um rótulo, né? Um selo de segurança cyber para equipamentos. Na verdade, não só o NIST tinha, ele centralizava iniciativas mundiais, né? E é o brinquedo que a boneca, né, que para conversar com a sua filha, na verdade, ela está coletando informações, rodando uma inteligência que está lá na nuvem lá do fabricante dela e voltando para conversar com a filha. Então, assim, pode, não pode? Qual é o nível de visibilidade que você tem que estar em relação a isso? Eu acho que eu diria que é um desafio mundial para a parte do governo que controla produtos de consumo, né? Que a gente se preocupa com a cadeirinha do bebê no carro, né? Na parte mecânica, a gente vai ter que em algum momento olhar para isso. Olhar para isso aqui que realmente é complicado. E existem vários casos até, né? A gente está falando de Alexa, que é uma coisa, entre aspas, mais sofisticado, mas tem atacante que invade câmera, né, essas câmeras de casa, até câmera de monitoramento de bebê, né? Você bota aquelas câmeras de bebê e a gente já tem histórias das pessoas invadirem e acordarem o bebê gritando, assustando a criança, entendeu? Então, para você ter uma ideia do nível. Então, se para isso aqui, que não tem certa inteligência, já acontece, imagina com Alexa, diversos assistentes pessoais o que pode ser feito. Então, realmente tem que haver essa preocupação. Não é só simplesmente se preocupar com a cadeirinha, né? A gente tem que ter outras coisas. Muitos de nós aqui que estão assistindo vão ter televisões smart, né, que você consegue interagir, que tem Alexa embutida dentro da TV, ou tem o Google também, o assistente pessoal do Google. Então, tudo isso aí está coletando dados. Então, tem que ter algum nível, aí usando a expressão que você usou agora há pouco, né, que é interessante, né, tem que ter um nível de maturidade em cima disso aí, para você saber se realmente você está usando aquele equipamento, o que está sendo feito, o que está sendo coletado, para quem está sendo enviado, qual é o risco que você tem. E acredito que a maioria das pessoas não sabe, né? E de alguma forma, em algum momento, mais para frente, quando... a gente tem muito que amadurecer ainda em segurança, né? Mas eu creio que mais lá na frente você vai comprar um equipamento, um brinquedo para o seu filho, e você vai conseguir dentro lá da bula, vamos dizer assim, como se fosse uma bula, né? Saber exatamente o que aquele equipamento está fazendo do ponto de vista de acesso a dados, compartilhamento de dados. Porque a parte de dados hoje em dia é uma preocupação muito grande, né? Que vazar os dados... Mas o problema de você ter, né, as informações todas ali previstas, você falou bula, né, como se fosse o manual, né, de instruções daquele produto, é que cada vez você tem mais acesso à informação, mas os usuários usam menos a informação, né? Porque essa coisa de como utilizar, muitas vezes a pessoa acha que vai aprender na prática e não precisa ler o manual. Não precisa ler o manual. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas leem o manual. E eu usei até o termo bula de propósito, porque a bula, de certa forma, ela teve ela evoluiu, né? Se você pegar uma bula hoje de um remédio, ela é muito mais acessível, curta, direta. Então, assim, a brincadeira foi para que serve esse medicamento, né? O que ele faz com você? Qual é o dano que você pode ter? Então, é uma coisa que eu penso que para um produto de consumo deveria ser alguma coisa nesse sentido. Mas uma bula mais preparada para o leigo, que ele consiga ler aquilo ali e entender, né? Qual é o risco que ele tem, o que né, aquilo ali pode fazer com a vida dele, né? Exato. E aí a outra pergunta era da IA, né? E aí, claro, que ela não tem um bate-papo onde ela não aparece. Não aparece, né? Hoje em dia, agora a IA é solução para tudo. Aí o comentário, assim, sobre IA, né? Assim, coisas que eu sempre comento, né? Primeiro que hoje em dia a gente está falando muito dessa IA generativa, né? Mas, assim, o uso de inteligência artificial para aplicações de segurança, num sentido mais amplo, ele é bem antigo, né? Então, inclusive métodos de detecção de ameaças, de detecção de antivírus... já usam o conceito de IA. Historicamente, você poderia usar o que a gente chama de
baseado em assinatura, do tipo, olha, eu sei que aquele arquivo específico lá é o arquivo de um antivírus. Mas você e isso já se falava na década de 80, tá? Você também pode detectar uma possível ameaça a partir de comportamento. Tá tendo um acesso muito frequente a um determinado arquivo, a um determinado processo do meu computador. Já se utiliza há muito tempo técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para você, isso aqui está saindo do padrão, deixa eu levantar um alerta, tá? Isso é bem antigo, estou falando de anos 80, já se falava nesse tipo de coisa. Hoje, né, qual que é o cenário? Quer dizer, você tem essa ferramenta poderosa, né, que é a inteligência artificial generativa, que está realmente impactando tudo que é tipo de área, tá? Área jurídica, área médica, área tecnologia da informação, desenvolvimento, né? Mas é uma ferramenta de apoio, tá? Então, na área de segurança também está acontecendo o que é natural, que é, por um lado, o sujeito que está ali trabalhando na área da defesa, estão se desenvolvendo técnicas, está se analisando qual é o potencial dessas ferramentas para auxiliar no processo de defesa, tá? E aí, por exemplo, o sujeito que faz... Tem uma coisa que chama teste de invasão, ou teste de penetração, penetration testing, que é você fazer uma série de testes de segurança tentando simular um comportamento de um atacante. Já tem muito trabalho bem interessante mostrando quanto que esse processo pode ser acelerado com auxílio de IA generativa. Tipo, olha, construa um script que vai acessar a base tal, vai fazer a coleta do dado tal, vai processar desse jeito, depois ele vai buscar uma base de exploits ali não sei onde. Então, assim, que nem outras áreas usam, né? A área de segurança está usando, para defesa também, tá? E, obviamente, os atacantes também estão aprendendo. E isso que você falou agora conecta com uma coisa que a gente falou lá atrás, lá no início. Né? Que é o quê? O cara já não precisa nem saber fazer o script, né? Ele vai lá e pede para a ferramenta criar para você. Então, Exato. É o cara que... Voltou àquela história, de você baixar o teu nível de conhecimento, de você criar, de você pesquisar, de você criar, e você pede para a ferramenta criar, você vai lá, vai usar e vai fazer o teste de penetração. Né? Porque, assim, o cara que vai trabalhar com tipo de teste de penetração, normalmente você tem que trabalhar com um cara com bom conhecimento para ele poder explorar todas as possíveis vulnerabilidades. Né? E hoje em dia, ali vai numa ferramenta de generativa e ela já pode ajudar a construir o script para ele, né? Exato. E aí tem um outro aspecto também que é super interessante de inteligência artificial, que por algum motivo não se fala talvez tanto quanto se deveria, tá? Mas a própria inteligência artificial, lá na origem, ela é um algoritmo, ela é um sistema, Sim. Ela é uma aplicação que também está sujeita a ataques. Existem ataques específicos, existem vulnerabilidades, fragilidades específicas a quando você tem um algoritmo de inteligência artificial. Quer dizer, você tem o conceito do backdoor, por exemplo, que o backdoor é quando você tem ali uma informação secreta que permite você bypassar os controles de segurança, tá? Você tem muitas vezes, dependendo... Tem casos demonstrados, né, onde você consegue alterar o processo de treinamento, por exemplo, de uma... E eu estou falando mais de IA de detecção, né, não generativa. Mas alterar o processo de treinamento de uma IA para você saber como bypassar aquela IA. E aí, como não... A inteligência, ela está dentro ali do algoritmo, digamos assim, daquele treinamento que foi realizado, é muito difícil você detectar, tá? Então, existe uma área que é importante, que é você tentar entender como que a inclusão de inteligência artificial nos teus sistemas, ela traz novos riscos e riscos específicos. Porque você vai ter novos algoritmos, novos softwares sendo executados, né? E trazendo os riscos também. Agora, assim, você falou né, dessa parte aí dos algoritmos, né, do ataque diretamente às mecanismos de IA, mas eu também hoje até comento um pouco sobre o uso da IA nas empresas, sobre a questão de privacidade de dados, né, da governança de dados. Sim. Porque a empresa tem várias regras, tem várias políticas de dados, você não pode ver dados, mas as pessoas podem estar usando a IA generativa para executar o trabalho dela, colocando os dados, né, da empresa, e na realidade aquilo ali está alimentando uma base de dados da própria IA. Então, na realidade, você está de forma, vou usar, talvez não seja a melhor expressão, mas de forma proposital, você está querendo usar isso, né? E você está alimentando, jogando para fora da empresa dados, né, que deveriam ter sido, muitas das vezes, controlados, né?
E você já tem casos de grandes empresas que estão revertendo, porque o pessoal correu muito rápido, né, para a coisa da IA, né? E aí você tem já casos de grandes empresas que estão revertendo a decisão de aumentar a produtividade, porque já tiveram evidências de que houve vazamentos. Tá? Não vou entrar aqui em detalhe, mas existem esses... porque você começa a alimentar, outras pessoas estão utilizando a mesma IA que você e de repente, né, parece. Eu também já ouvi alguns casos aí, e é uma preocupação grande nesse aspecto. Agora vamos assim, falando da IA, porque é um assunto que está recorrente, mas vamos começar a falar de uma coisa que talvez muitos não tenham ainda ouvido falar, mas que vai impactar muito a segurança, né? Que é a parte de computação quântica, tá? A computação quântica aí vamos colocar aqui um novo paradigma de como os computadores vão funcionar, né? E que vai permitir, né, que os computadores avancem muito em processamento, tá? Então, assim, a capacidade de processamento vai ser muito maior do que um computador normal que a gente tem hoje. A gente já tem isso através das GPUs e tudo mais, mas a computação quântica ela passa por um outro nível, né? E isso pode trazer alguns riscos, e a gente fala muito em cima até de criptografia, né? Você podia comentar um pouquinho aí sobre... Não, legal. Acho que a introdução sobre computação quântica é por aí mesmo, tá? Então, ela é um modelo computacional que, muito resumidamente, assim, ela tem esse potencial de aumentar enormemente a capacidade. Mesmo. É uma outra escala. Na verdade, para quem faz os cursos correspondentes, né, ela resolve problemas em tempo polinomial, problemas que no computador clássico você leva tempo exponencial. Então, ela reduz em outra escala de grandeza. Qual que é o impacto prático disso para a criptografia? Toda a criptografia, não vou dizer toda a criptografia, tá? Mas tem um pedaço grande da criptografia que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Que é a criptografia que a gente chama de assimétrica, não vou explicar exatamente o que é isso, tá? Mas é uma criptografia que ela se sustenta na dificuldade de um computador como esse aqui, resolver um determinado problema computacional. Todo mundo lembra da dificuldade de fatorar em números primos um número composto, né? E é verdade, assim, tá bem no núcleo, né, dessa criptografia, esses problemas numéricos de encontrar um logaritmo discreto, encontrar os fatores primos. E aí, então, essencialmente o que acontece é o seguinte, olha, eu não consigo encontrar a chave privada, né, que é o segredo que protege aquela informação, porque esse problema é equivalente ao fatorar um número composto. E você vai levar muito tempo até conseguir. Que um computador eu sei que não consegue. Basta eu ter um número suficientemente grande. E aí os números vão ter da ordem de, sei lá, centenas, milhares, tipicamente milhares de bits para um computador clássico não conseguir quebrar. Só que esse computador quântico, ele é tão poderoso que ele consegue resolver esse problema. E se ele resolve esse problema matemático, ele tem o poder equivalente, né? Quando ele resolve o problema matemático, ele automaticamente encontra a chave, que é o segredo que protege a informação. E aí isso é um problema, né? Porque... Assim, botando em umas palavras bem simples, né? Ou seja, o computador quântico, ele teria a capacidade de acabar com a criptografia atual que a gente usa. Isso. Expor todas as nossas informações não adiantaria nada. Então, tem um trabalho hoje em dia de você trabalhar em cima de desenvolver novos algoritmos, né? Exato. Os principais algoritmos que a gente usa hoje em dia, um é até bem antigo, que é o RSA, que é da década de 60, 70, né? Mais de 70, né? Curvas elípticas, são problemas que, se você der ele para um computador quântico, o computador quebra rapidinho. Obviamente, a gente está no estágio ainda de desenvolvimento do computador, mas já está num nível ali que já é realidade. Já começa E aí o que os pesquisadores estão fazendo é o seguinte, bom, então, curiosamente, combater, entre aspas, o poder do computador quântico não significa que eu tenho que ter um algoritmo criptográfico quântico também. Na verdade, eu consigo construir um algoritmo clássico baseado em problemas que, mesmo para um computador quântico, são difíceis. Então, beleza, o fatorar é fácil, achar o logaritmo discreto é fácil, achar o logaritmo lá nos corpos de curvas elípticas é fácil, mas tem um problema matemático aqui de reticulados, por exemplo, que o computador quântico também não consegue resolver. Pô, será que eu consigo pegar esse problema matemático e construir uma nova criptografia baseada nesse problema? E é isso que os pesquisadores hoje estão fazendo demais, tá? Talvez seja o principal, mais efervescente ramo de atividade de criptografia, é desenvolver esses algoritmos
pós-quânticos. Isso, de novo, assim, para ficar bem claro, assim, são algoritmos que o seu computador vai rodar, porque são algoritmos clássicos. A única diferença é que o problema matemático subjacente, ele é difícil mesmo para aquele computador quântico. E o interessante é que, assim, esses problemas já estão no nível, esses algoritmos, né, essa pesquisa, ela já está no nível de maturidade a tal ponto do NIST, de novo, NIST, né? O NIST é um player extremamente importante. O NIST está envolvido até do RSA lá na década de 70, né? O RSA ele foi desenvolvido por 3 pesquisadores, que é o Rivers... Não, sim, mas foi uma pesquisa do... Mas foi O NIST ele teve um papel... O NIST ele teve um papel assim, central na criptografia quando ele padronizou o Data Encryption Standard. O DS, isso, tá certo. E ali foi... Até aquele momento, a pesquisa em criptografia, na verdade, era algo quase que amadora, quase que um hobby. E aí, naquele momento, o NIST publicou uma referência de algoritmo criptográfico forte, bom, sobre o qual a comunidade se debruçou. Né? Forte e bom para a época, né? Para a época, claro. Mas foi uma excelente... Que aí depois teve que buscar outras soluções. A história do DS é super interessante. Mas aí o NIST hoje... E o NIST ele faz esse papel, né? De revisar os algoritmos criptográficos periodicamente quando ele começa a ficar fraco. Tá? Então, em algum momento ali no final da década de 90, quando o DS, Data Encryption Standard, né? Começou a ser considerado fraco, ele lançou uma rodada para padronizar um novo algoritmo daquele tipo, que é o Advanced Encryption Standard. Eu troquei a coisa do RSA com a AES, tá certo. E aí agora, ele está no momento em que ele está, a gente já está no ponto de criar um padrão para os algoritmos que a gente chama de pós-quânticos, né, que são os que resistem a esse computação quântica. Mundo quântico. E já está nesse processo de padronização, ou seja, os especialistas no mundo inteiro mandam seus algoritmos e inicia-se um processo de avaliação, de consulta à comunidade, de testes, e aí isso já está acontecendo. Né? Então, é uma realidade. Né? Eu poderia, vamos dizer assim, colocar da seguinte forma. Né? Hoje, os padrões criptográficos que nós temos para a realidade atual, da computação atual, são suficientes. A gente pode usar a internet de certa forma, tranquilo, sossegado. A gente tem que pensar nesse mundo pós-quântico. Né, que aí você vai precisar dos novos algoritmos. Então, por enquanto, dá para fazer, que a gente voltando àquela conversa, né, da parte da gente ir para usar mais os meios digitais, a gente consegue usar sossegado. Só com a vista que, quando acontecer de os computadores quânticos se tornarem mais populares, essa criptografia atual, ela morre, né, e passa a ser um outro modelo matemático, vamos colocar dessa forma. Quem realmente desenha esses protocolos, né? Porque a gente acaba não se preocupando com isso no dia a dia, né? Não, quem desenha esses protocolos também se preocupa com um detalhe de que dependendo do tempo de proteção que você quer dar para aquele dado e dependendo da forma como você armazena chaves, usa o algoritmo, né? Pode ser que lá na frente quem tem o computador quântico operacional pegue aqueles dados do passado e quebre uma coisa que tinha que ter um sigilo de 10 anos, por exemplo. Entendi. Então, também é uma coisa que você tem que se preocupar, né? Entendi. Mas os protocolos, quem constrói esses protocolos consegue construir de forma a dar essa proteção a posteriori. Certo. E assim, bom, o que eu queria conversar agora contigo é um pouquinho o seguinte, a gente está falando em vários aspectos, mas pode ter alguns dos nossos espectadores que agora devem estar pensando, assistindo isso aqui, pensando, cara, assunto bacana, poxa, eu quero trabalhar com essa área, eu quero pensar nisso. Como é que a pessoa que queira trabalhar com essa área de segurança, como é que ela deve se preparar? Por qual caminho que ela deveria seguir para poder entrar nesse ramo e começar a trabalhar? Trabalhar do lado bom, né? Ou seja, fazendo a segurança, não é pro lado ruim, não. Não, legal. Assim, tem um caminho... que é o caminho padrão, né? Que é você buscar uma graduação em tecnologia e construindo em tecnologia, em exatas, né? E construindo ali um roteiro onde você vai estudando os tópicos ali de segurança que te interessam mais. E, na verdade, segurança é um tema... Aliás, uma das coisas que eu gosto muito da área de cibersegurança é que ele é um tema muito amplo, tá? No sentido de que ele abarca desde matemáticos escovadores de bits, se você quer trabalhar com criptografia, passando por outros tipos de escovadores de bits mais tecnológicos, né? Se eu quero trabalhar com teste de segurança, análise de logs, correlações, até coisas muito alto nível, gestão, governança, né? É bem interessante, tá? Então, falar em segurança é bom que você já pense...
mais ou menos por onde... Aliás, hoje, eu tenho que agora falar sempre disso, né? A parte de treinamento, cultura, conscientização também hoje está quentíssima, né? E é um outro mindset também, né? O Bobear... E que era a minha próxima pergunta. Desculpa antecipar. Não, mas pode falar. Mas então, assim... Até já colocando então, que eu ia justamente falar isso, né? Que eu perguntei para você como é que uma pessoa se prepara para atuar nisso, mas qual seria o papel da educação, né? Aí falando de uma forma geral, né? Para que a gente possa evitar problemas de segurança, né? Não, legal. Mas, então, assim, fechando a anterior, o caminho natural é o seguinte, olha, tipicamente, quem é atraído por segurança é um profissional mais técnico, né? Então, é natural fazer uma graduação ali mais técnica e direcionando aí a sua formação, os seus matérias complementares, né? Para algo que puxa ali para aquele mundo que você quer seguir. Você foi no caminho natural? Então, não, eu não fui eu diria que eu não fui no caminho natural. E o que eu ia comentar é que, assim, o caminho padrão é um caminho, mas na área de segurança, em tecnologia de uma forma geral, é uma das áreas em que você tem muita oportunidade de não seguir o caminho natural, e eu conheço pessoas extremamente capazes, assim, referências no mercado, que não têm graduação ou que seguiram graduação em outra área e se especializaram. Hoje em dia você tem muito conhecimento ali disponível, né, nas redes, né, nos livros, que você consegue construir esse conhecimento, tá? Eu também não segui esse caminho padrão. Na verdade, eu segui um caminho onde eu tive um itinerário muito mais acadêmico, né? Eu sou professor universitário, né? Eu coordeno um monte de projetos de pesquisa. E, em paralelo, eu fui fazendo eu criei a Claves, fui mantendo essa cooperação com a Claves, e o meu papel primário lá é tocar os projetos de inovação, mas eu acabo me envolvendo com operação, com comercial, quando é o caso. Então, não tem regra, né? Na vida, carreira, acho que não tem... Nunca é uma coisa linear, né? Nunca é uma coisa tão fácil. Você ali, tenta né? planejar, mas a vida não deixa você planejar 100%. Talvez seja decepcionante para quem está ouvindo, que é uma receita de bolo, né? Eu dei a receita e falei, no geral... não... Tem um grande amigo meu que ele fala, cara, faz o seguinte, passa o ônibus, pega o primeiro ônibus, vê onde é que vai dar. Se não der, você salta, pega o outro e vai indo, né? E às vezes, muitas vezes, você acaba se encontrando, né? Uma vez eu falei, cara, isso é interessantíssimo. Não tem direção certa. O certo é você escolher uma direção e vai com confiança, assim, e principalmente se gostar, né? Se você escolheu aquela direção e você se sente feliz em trabalhar com aquilo, aquela velha história que você não tem a sensação que você está trabalhando, né? Que você está mais se divertindo. Então, se você conseguir, vai, mete as caras. Agora, é uma área, principalmente se o cara vai muito pro lado técnico, né? O cara realmente vai ter que se aprofundar em funcionamento de equipamentos, em protocolos, em formatos, em até programação para você poder extrair informações e tudo mais, né? Exato. Não é aquela coisa assim que o cara ficar só achando que vai usar uma IA generativa que vai resolver o problema dele. Não, pois é. E a IA generativa deveria ser uma ferramenta para te ajudar a acelerar o que você já sabe fazer, né? Mas o cara tem que desenvolver um pouquinho das skills dele também, metendo a cara no livro ali. Exato. E a questão da cultura, né, da educação, pessoas, de uma forma né? mais ampla, Isso né? hoje é algo muito valorizado no meio de segurança da informação. Se você olhar, por exemplo, aquele SysControls, né, que é aquele padrão lá de controle de segurança, tem um controle que é um dos últimos lá, que se chama treinamento e conscientização. Se não me engano, alguma coisa nessa... Não sei se não me engano, até 27.000 também tem, né? Tem. Mas nunca foi algo ali muito prestigiado, vamos dizer assim, pelo perfil até do profissional de segurança, né? Então, aquilo ali, vou fazer um teste de phishing, vou dar umas palestras, tá bom, atendi ali. Mas hoje está muito forte, então, assim, existe o pessoal está até usando mais a palavra cultura de segurança, talvez até para dissociar daquela coisa clássica, né? De treinamento, E a ideia de que, no final das contas, a gente falou muito de perímetro, né? Que agora você tem um endpoint, mas depois do endpoint você tem o sujeito lá digitando, usando sistemas, né? Então, se aquele sujeito ele não se comporta, se ele não tem uma postura compatível com os níveis de risco daquilo que ele está usando, com os dados que ele está acessando, dos sistemas que ele está operando,
você tem um potencial de problemas também muito grande, né? Então, hoje em dia, e a gente sempre ouviu isso, né? Tecnologia, processo e pessoa, né? Cada vez mais o pessoa em segurança, né? Ele cada vez mais está sendo incluído. Ganhando relevância, né? Isso aí, só para até poder exemplificar, que eu sempre comento, né? Você pega lá um sistema que ele exige que você tenha 10 caracteres na senha, maiúsculas, minúsculas, né? Números, letras, não sei o que lá. Pô, o cara vai e faz, mas ele pega e anota e prende no computador, né? O cara tem que ter consciência que não pode fazer isso, porque se alguém tá botando aquele nível de segurança ali de senha, é para que nenhum computador consiga quebrar aquela criptografia, quebrar aquela autenticação. Mas quando a pessoa coloca ali, às vezes a pessoa dificulta, ela bota embaixo, né? Embaixo do teclado. É a chave debaixo do tapete. Chave embaixo do tapete, né? Não dá certo. Então tem que haver essa conscientização, né, das pessoas terem os cuidados com os processos, com o que ele faz, com o que ele compartilha, com quem ele vai divulgar a informação, ele não pode sair falando. E aí eu tô falando até para a própria segurança da pessoa, não sair falando para qualquer um, contando sua vida para o estranho. Você não sabe quem é o estranho. Até mesmo porque dentro da área de ataque existe uma coisa chamada engenharia social, né? Que é a ideia de você tentar ludibriar a pessoa para que a pessoa comece a contar, né? E tem diversas técnicas avançadas de fazer persuasão e a pessoa falar. E aí, se a pessoa não se preparar, não estiver adequada a isso, Cai no golpe. Cai no golpe. Bom, eu acho que... É isso tudo? Já estamos aí com um bom tempinho, né? Assim, eu particularmente, se deixar, eu vou ficar falando mais aqui. Vamos marcar o episódio 2, então, com o Rafael. Porque é um assunto bastante interessante, né? É um assunto que é interessante, né? Eu gosto, né? Mas é algo que tem uma capacidade muito grande de impactar a vida das pessoas, né? Um ataque cibernético, ele pode causar problemas sérios para as pessoas. Ele pode causar problemas para pessoas, e aí perdas de dados importante, perdas financeiras. Pode causar problemas muito sérios para empresas, e é algo que a gente, estando no mercado, a gente vê com muita frequência, empresas caírem de joelho frente a um ataque. Cair de joelho, eu estou dizendo assim, não consigo faturar, não consigo movimentar carga, não consigo... bom, se eu começar a descrever executar as atividades básicas da empresa, né? E pode causar danos para a sociedade como um todo, né? Quer dizer, hoje inclusive se considera o espaço cibernético como uma quinta dimensão do domínio da guerra, né? Quer dizer, terra, mar, ar, espaço e ciberespaço, né? Como o pessoal fala. Então, porque ali é um espaço onde você consegue causar danos muito sérios para uma nação que eventualmente venha se tornar adversário de você. Então, adversário da sua nação, né? Então, é um problema, uma questão importante a ser considerada e que a gente tem que amadurecer ainda bastante, seja do ponto de vista do indivíduo, da empresa ou das nações, né? Assim, ainda tem muito que se estabelecer ali de práticas, o que vale, o que é bom, o que é crime, o que é ato de guerra. Então, a gente ainda está... É muito novo, né? A gente ainda está caminhando, mas eu diria que é uma caminhada que está sendo consistente. Eu sinto que está havendo evolução. Bacana. Muito bom, né? Bom. Olha, eu aprendi muito aqui, viu? Como jornalista, a gente vai retendo as informações aqui. Queria agradecer Cardoso, né, como anfitrião aí do nosso episódio, Rafael, pela sua generosidade, né, de trazer um pouco aí de tudo aquilo que você trabalha e vive dia a dia, né? Acho que está muito claro para a gente, assim, o quanto que você realmente gosta de falar sobre o assunto, né? Que acho que é importante a gente compartilhar as informações mesmo, né? Acho que a gente está falando de um tema que é contemporâneo, é um tema que é extremamente relevante para todas as áreas, né? Então a gente não está falando de área do conhecimento, a gente está falando de indivíduos. Sociedade, exatamente, né? O que terminou agora aqui a conversa, né? Sociedade, é isso. Então, mais uma vez, obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Espero que os nossos alunos tenham gostado também, né? Bom, não sei, considerações finais, Rafael, Cardoso, para os alunos? Eu acho que a última fala foi bem consolidadora, só dizer que eu me diverti muito, adoro ficar falando dessas coisas todas e
trocando ideia e tentando passar um pouquinho do que a gente aprende aí no dia a dia. Eu vou roubar as palavras dele também. Me diverti bastante, é um assunto também que eu gosto bastante. E espero que a gente tenha trazido para os nossos alunos, para quem estiver assistindo a gente, né, mostrar a importância, né, da cibersegurança, né, de como aquilo pode impactar a nossa vida, a nossa sociedade, de todas essas coisas, porque assim, efetivamente a digitalização é um caminho sem volta, né? Então com isso a gente tem que se preocupar com os nossos dados para que a gente consiga viver num mundo mais sossegado e mais tranquilo. Mais seguro. Bom, e você que ficou aqui nos acompanhando durante todo esse tempo, queria agradecer, né, pela sua audiência, né? Espero que realmente a gente tenha contribuído aí para a formação de vocês, né, para a vida de vocês, e queria pedir para que vocês preencham a pesquisa de satisfação, não só sobre esse tema, mas também sugerindo novos episódios. E até a próxima!